colunista do quadro Descomplica. E o tema de hoje, Jana, inclusive foi uma sugestão sua, né? Sobre depressão, que eu acho que é um espaço importante a gente usar a TV para falar sobre esse assunto, né, Jana? Muito importante, sabe, Desirê, que a gente vai desmistificando coisas que ao longo do tempo as pessoas não entendiam e não sabiam e não falavam de saúde mental. E isso adoecia cada vez mais, porque além de ter o adoecimento, tinha o estigma e o peso daquilo. Então, que bom, né, que a gente presta um serviço, ajuda as pessoas, mostra que isso pode acontecer e que a gente pode realmente ajudar de forma efetiva, com tratamento. Perfeito. E Talane, né, que está dirigindo aqui o programa, ela disse que estão chegando muitos depoimentos no nosso WhatsApp, então a gente agradece demais a confiança de vocês, tá? Bora lá no nosso WhatsApp. Tem um filho de 13 anos e há um tempo atrás ele comentou com a professora dele que sentia vontade de morrer. Mas ele não tem comportamento depressivo, ele é super ativo, então queria saber o que eu faço para ajudar. Isso pode ser um tipo de depressão? Existem, Jana, tipos de depressão? Existe depressão, que a gente chama de exógena, que é aquela que a gente falou, a tristeza aconteceu e ela não cede, ou seja, vem de fora para dentro. E existe a depressão endógena, que tem a ver com a hereditariedade. Então a pessoa não sabe o que aconteceu, tá tudo bem, a família, o trabalho, tudo certo, e dá uma baixa na serotonina. E a pessoa diz, olha, minha vida é maravilhosa, mas eu não consigo ser feliz. Aí precisa da ajuda medicamentosa, porque desequilibra a serotonina. Então, existe. Quando a gente fala de adolescentes, é uma fase muito difícil, né, Desirê? É uma fase onde a criança, ela dá espaço à construção de um novo, de um adulto. Certo. Mas enquanto isso não acontece, é difícil o adolescente ele se encaixar, porque ele nem é criança mais, nem é adulto ainda. E às vezes gera uma certa dificuldade. Então, se ele falou sobre isso, vale a pena perguntar qual é a sensação. Se é culpa, se é vazio, se é ansiedade, porque pode ser várias coisas. Mas é bom ficar alerta. E no caso, né, que ele falou, assim, diretamente para a professora, é bom ficar alerta. A mãe disse que ele não tem características depressivas, mas é bom estar atento aos sinais. A depressão em criança e adolescente, ela pode ter características diferentes. Já a gente chama de atípica. Por quê? Porque aparece mais, não como tristeza, mas como raiva. Fica uma criança mais agressiva, Jana. Raivosa, mais agitada. Às vezes dorme muito pouco, às vezes come demais. É um pouco diferente. Então, vale a pena prestar atenção. Mais uma. Eu não tenho vontade de ir trabalhar, só me dá vontade de chorar, fico em casa isolada, não tenho vontade de sair, nem de comer direito. E ela disse que, ou ele, né, que no trabalho é muito estressante. O que é que faz? Nesse momento, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um psiquiatra para uma ajuda medicamentosa, porque teu comportamento já está trazendo risco para você. Quando faz tudo isso, baixa a imunidade. E aí vem uma doença e ela se aproveita dessa situação que a imunidade já está baixa e termina acometendo você. Então, a primeira coisa que você vai fazer é procurar um psiquiatra. Isso tem na rede pública, isso tem nos planos de saúde, isso tem nas universidades de forma... Clínicas e escolas. Então, você tem vários lugares que você pode procurar. Mas a primeira coisa que você faz é isso. O que é que vai acontecer? Vai avaliar provavelmente o uso do medicamento, estabiliza teu humor e aí sim você vai voltando devagarinho a se sentir mais semelhante ao que você era. E aí, Jana, numa situação como essa, ela deu ali várias características, né? Não tem vontade de trabalhar, vontade de chorar do nada. Como é que a gente percebe, como você disse, né? Ok, 15 dias, se você tá tendo aquele sentimento, mas depois melhora, tá tudo bem. Se mantém, aí é o risco da depressão. Mas às vezes a gente se avalia como pessoa e pensa, nossa, mas eu não preciso estar agindo assim, eu não preciso estar tão estressada. A gente consegue avaliar com relação a isso, de ter uma consciência, de perceber que aquilo não é necessário, mas que você não está conseguindo lidar com aquilo, Jana? Consegue entender que por mais que você tente fazer seus próprios questionamentos e entender se está desregulada teu comportamento, mas você não consegue ajustar, então você vai precisar da ajuda medicamentosa. E tá tudo bem, né, Jana? Tá. Não é vergonha para ninguém procurar um psiquiatra?
ir tomar medicação, se for indicação, né? Vergonha é ficar doente, né, Perfeito, moça? Jana. Mais um. Meu filho tem 20 anos, não sai, não tem amigos, só gosta de ficar no quarto jogando e ele é super inseguro. Isso tem a ver com a fase da idade, Jana? Ou ela deve se preocupar? Tem a ver com a fase, com a idade, como a gente estava falando, mas ele tem aí características de ansiedade, mais do que de tristeza. Por quê? Porque ele fica ali no mundo que ele estabeleceu para ele, que é seguro, e aí ele não precisa enfrentar o mundo lá fora. Aí vai piorando essa insegurança, vai gerando mais dificuldades, não é um comportamento muito aprovado. Isso pode gerar, inclusive, uma comorbidade. A ansiedade pode gerar uma depressão. Então é bom ficar de olho, né? Ela pergunta, devo me preocupar? É bom ficar atento e até perceber, né, Jana? Como é que foi a adolescência desse menino, a infância? Ele sofria bullying? Será que ele não quer ficar em casa para evitar de sair e ser apontado, olhado, né, Jana? Eu tenho crises de ansiedade, sou casada e tenho 2 filhos. Tem dias que, quando a crise ataca, dá vontade de sumir, me sinto muito mal e choro sem parar. O que posso fazer? A gente falou agorinha que às vezes a ansiedade pode trazer uma comorbidade para a depressão, né? Então, a ansiedade, ela é difícil porque ela é muitas vezes incapacitante. A pessoa começa a ter sintomas físicos, não consegue sair por muitas vezes e aí começa a se culpar porque não está tendo uma rotina que deveria. Aí, além da ansiedade, a gente vem mais uma emoção, que é a tristeza. Então, procura ajuda, como a gente falou, ou medicamentosa ou com terapia. Ansiedade, em relação à terapia cognitiva comportamental, tem uma resposta muito efetiva e aí a gente pode melhorar tua condição. E nada de tomar medicamento por indicação de amigo, que fulano tomou e funcionou para ele. É sério, tá? Tomar medicamento que sempre tem um efeito colateral, que às vezes a gente ajusta uma coisa, mas naturalmente vai desajustando outra, então tem que ficar atento a isso, tá? Mais uma. Oi, meninas, eu perdi o meu filho de 20 anos, vai fazer 11 meses, e nos primeiros dias não foi tão difícil como está sendo agora, com o passar dos meses. Tem dias que estou um pouco melhor, mas tem dias que não dá vontade de sair na rua. Saio para passear, me arrumo, mas ela sente que falta alguma coisa, Jana. Do nada me dá um desânimo, estou me tornando uma pessoa que eu não sou e não sei o que fazer. Você está passando pelo luto, que tem um prazo. A gente diz um prazo, né, Desirê? Parece estranho, mas o luto ele tem um prazo de até 2 anos. Então, essa instabilidade é da fase, né, daqueles momentos de negação, depois tristeza, depois raiva, depois barganha, depois aceitação. Então, às vezes isso acontece tudo num dia só. É um processo delicado. Se você entender que não está dando conta sozinha, procura ajuda, procura uma terapia para falar sobre isso, né? Para aquilo que fica ali represado, ele vai sair de alguma forma. E muitas vezes a família também está passando pela mesma sensação e a pessoa fica na dúvida de eu falo, não falo, eu digo, eu não digo. Não quero levar meus problemas para outra pessoa. Mais problemas, né? Então, procura uma ajuda para que você possa falar e esgotar tudo o que você quer dizer sobre isso. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, menos energia, força ele vai ter. Tá. Para finalizar a última partilha, né? Porque infelizmente, Jana, não dá mais tempo, mas vamos lá. Já tomei remédio para depressão, mas não me fez bem. Perdi muito peso e é o único que ela poderia tomar por causa da amamentação. Hoje faço terapia com florais, mas ainda me sinto sem energia. Faço só o necessário porque é para o meu filho e sempre preciso de alguém para estar me animando para fazer algo. O que mais posso fazer além da terapia para reagir para a vida, Jana? O que acontece quando ela fala de, acho que estava amamentando, né? Hoje em dia tem uma gama de medicamentos que dá para ajustar, sabe? Com a amamentação. Agora ela precisa procurar o psiquiatra e é como você acabou de falar. É uma resposta química, medicamento e a pessoa. Às vezes não combina de primeira. Vai ter que ter outras experiências. Ajustes, né, Jana? Trocando até que se resolva. Aí sim, quando deu chave e fechadura, que a gente diz, a evolução do tratamento é bem melhor. Quanto a outras coisas, me parece que você já está fazendo terapia e arrumou os florais, né? Se você entende que isso está funcionando, ótimo. Outra coisa que a gente indica, exercício
físico, mesmo não precisa ser frenético, mas pelo menos que você faça. E se puder, durante o dia, porque o sol ajuda a metabolizar a vitamina D e a vitamina D melhora o humor. E até, né, Jana, em países que não tem tanto sol, a tendência das pessoas terem depressão é maior. Muito Isso maior. É comprovado, né? E você não desistir, né, Jana? Eu acredito, assim, que quem passa por depressão é uma montanha russa, como falou. Tem dia que tá melhor, tem dia que não responde tão bem e deve ter aquela frustração do tipo, poxa, mas eu tô tomando remédio, tô fazendo terapia e nada tá dando certo, né, Jana? E aí a gente precisa entender que também reforçar positivamente qual foi o meu ponto de partida, como eu estava até aqui, e até né, hoje, como é que eu tô melhorando ou o que eu tenho de diferente, né? Porque, claro, que com todos esses recursos que se tem hoje, a pessoa gradativamente vai melhorando. E não quer dizer que depois disso ela não tenha tristeza alguma. Não vai viver anestesiado da vida, né, Sim, Jana? é isso. Então vai lá no @JanaínaGFW, que é o Instagram de Janaína, que tem muito conteúdo legal. Sempre que ela traz um tema aqui no programa, ela traz desdobramentos, né, lá no Instagram dela. Então não deixa de acompanhar, que eu tenho certeza que lá você vai encontrar um conteúdo que você estava precisando, que vai fazer a diferença no seu dia, tá? Tá aí na tela, ó. Janaína GFW, não deixem de acompanhar. Jana, boa semana, tá? Pra você também. Pra semana a gente traz outro tema maravilhoso. E obrigada, gente, pela confiança de vocês em participar do programa, tá? Pelo nosso WhatsApp, compartilhar histórias, né, Jana? É verdade, é tão importante porque mostra que as pessoas estão dispostas a mostrar um pouco da sua intimidade para ajudar outras pessoas, né? Gente, que obrigada, viu? Nosso coraçãozinho de gratidão. Cheiro, Jana. Boa semana. Nosso último intervalo tá pintando na área, mas não sai daí, que